muito bom dia a todos. Agradeço vocês de coração por estarem aí assistindo, né, essa palestra. Como eu falei da última vez, não considero bem uma palestra, considero mais uma troca de informações entre pessoas que têm afinidade de pensamento e sentimento nesse caminho chamado caminho iniciático, o caminho da ascensão. Então sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade também para fazer perguntas. Se quiser pode abrir o microfone, se quiser pode mandar pelo chat. Eu tenho um roteiro aqui que eu imaginei que seria o adequado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele e vocês vão se manifestando a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, então, a proposta de hoje é a gente falar sobre a lei da renúncia. Mas eu gostaria de concluir a ideia do domingo anterior sobre a questão do ser. Quando eu falei lá para vocês que é o momento da divulgação, que eu me preparei e tal para isso, né? Então, assim, de fato, né, concluindo aquela ideia dos 33 anos até os 49, foi um momento de preparação mesmo para mim. E por que eu coloco aos 49? Porque no exato momento, né, naquele ano que eu fiz 49 anos, hoje estou com 51, foi quando eu escrevi o livro do Ser. Só que é lógico que ele também não foi de repente assim, não peguei aquele ano para escrever. Eu comecei a escrevê-lo em 2015. Então ele foi se construindo, o livro da Uma Mensagem Cósmica, ele foi se construindo ali ao longo de 4 anos. Então ele é uma construção que começou por volta de 2015 e se concluiu por volta de 2019, onde veio então a publicação dos 22 primeiros artigos. Então o livro ele é uma compilação dos 22 primeiros artigos. Os artigos que eu coloco lá na minha página gratuitamente. Bom dia para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos aí na nossa fala de hoje. Bom dia. Domingo de manhã. A gente tem assim um carinho especial por vocês que estão entrando aí, porque de fato domingo de manhã o pessoal gosta de dormir, né? Mas tá bom, pessoal. Então, ó, concluindo aquela ideia, então, aí essa preparação parece que não para nunca, né? Então, aos 49 eu consegui trazer as informações que estão no livro, que para mim ali é o trabalho de praticamente 30 anos de pesquisa, e ele foi consolidado assim nos últimos, vamos pensar ali, 4 anos, né, entre 2015 e 2019, que ele ficou consolidado nesse livro Uma Mensagem Cósmica. Então, só para concluir essa ideia, mas eu penso o seguinte, que essa preparação, ela não para nunca, ela vai continuar sempre, até que, de fato, se concluam os meus próprios processos internos. E eu posso dizer para vocês que eles não estão concluídos, tá? Algumas pessoas podem achar que por conta do que eu falo, do que eu manifesto, etc., eu estou pronto, assim, não é isso não. Como eu alertei na última fala, do domingo anterior, eu recebi uma autorização. Então, eu tenho essa autorização de poder conversar com vocês, eu tenho essa autorização de poder passar essa mensagem. Essa autorização vem por conta dos meus próprios esforços, vem por conta do meu Pai interno, da divindade que existe dentro de mim e que me autorizou a fazer esse trabalho. Tá? Mas não me sinto pronto, tá? Não me sinto 100%.
Existe todo um caminhar, já foi me orientado internamente como é que esse caminhar vai se desenrolar, até que de fato eu chegue lá. Tá? Mas não é esse momento. Nesse momento, vocês podem me considerar uma pessoa comum que está dentro do seu processo, se esforçando ao máximo para trazer a melhor mensagem, a mensagem da melhor forma possível, da forma mais clara possível, da forma mais transparente possível. Tá? Eu tenho contato com alguns mestres que me auxiliam muito, 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 muito. Por exemplo, o Saint Germain, um parceirão, assim, né? Tanto é que a lei da renúncia, que nós vamos falar hoje, tem um ensinamento associado à lei da renúncia, tem um ensinamento do Saint Germain, que é o decreto da chama violeta. Então, quando nós vamos falar sobre a estrutura da lei da renúncia, vocês vão observar que a lei da renúncia ela tem três partes bem distintas. A lei da renúncia, propriamente dita, depois a invocação da Mãe Divina e depois a chama violeta. Vocês já perceberam essa estrutura lá bem distinta? Então, o terceiro ponto ali, o decreto da chama violeta, não é uma criação minha, aquilo ali é uma criação do Saint Germain. É um decreto que foi ele que trouxe para o mundo. E nós aproveitamos esse ensinamento que o Saint Germain trouxe para o mundo e incluímos ali no exercício da renúncia. Então vocês podem observar também que o que nós chamamos de ser, né, sistema energético de resgate, ele junta, ele soma ensinamento de outros mestres. Né? Não apenas daquilo que eu estou trazendo para o mundo, mas o ensinamento de outros, porque nós precisamos de vários recursos que estão aí à disposição para utilizar. Quem participou daquela sessão instrutiva do dia 11, lá na chácara do Instituto Ayacer, pôde verificar que no momento da instrução, nós trouxemos as afirmações transfiguradoras de Jesus, o Cristo. Então, observe que ali é o ensinamento dele. Então, a minha função foi de produzir aquela vibração, né? Estar ali servindo a uma força maior, vamos pensar assim. Ser um porta-voz, ser um instrumento ali para poder conduzir aquela sessão. Vocês podem observar também que quando a gente escreveu a cartinha lá para o Templo de Alden, né, nós poderíamos escolher 3 mestres, e aqueles mestres assessoraram, né, nos assessoraram em todos os níveis e dimensões da nossa existência. Então, quando vocês me escutarem falar, não pensem que é um ensinamento de um único homem e que esse homem é especial por algum motivo, de forma alguma. Aquilo que eu ensino tem muito a ver, ou melhor assim, tem tudo a ver com o que outros já ensinaram e trouxeram aqui para o mundo, e nós vamos utilizar esse recurso sempre que tiver a possibilidade de utilizar determinado recurso, nós vamos utilizar. Eu gostaria de, antes de entrar ali na parte da lei da renúncia, eu gostaria de falar um pouquinho de jejum também. Existe aí a proposta de fazer um jejum em janeiro, e a gente abriu 32 vagas e já tem 32 inscritos. Né? Já atualizei aqui, acabei de atualizar, tem 32 inscritos. Então nós vamos precisar aí verificar se essas pessoas estão sabendo o que é jejum mesmo, né? Se elas estão realmente dispostas a fazer esse jejum. E se todas estiverem dispostas e tiver mais inscrições, vamos precisar verificar a possibilidade até de aumentar as vagas. Isso tudo não sei, eu tenho que estudar ainda para saber o que pode acontecer nesse jejum aí de janeiro. Bom, mas o que é o jejum? O jejum é um recurso. Tá? Então, nós temos o recurso da chama violeta, o recurso da lei da renúncia, o recurso da lei do perdão. Nós temos recursos. E para que servem esses recursos? Por que nós queremos utilizar esses recursos? Para que eles servem? Eles servem para que nós
nos autodescobrimos. Então, eu coloquei lá no site que o jejum é uma oportunidade de autotransformação. Então, nós precisamos compreender que chegou a hora de nós produzirmos uma transformação interior. Tá? Essa transformação não é externa, ela é também externa, mas a gente não muda, a gente não fica diferente externamente. Algumas coisinhas até mudam sim, mas é importante ter consciência que essa transformação, essa mudança é interna. Aí vocês vão me perguntar assim, Gilberto, mas como é que é isso? É igual trocar de estação de rádio. Vocês imaginem, por exemplo, que a gente está escutando uma rádio AM, né, que o som não é muito bom, tá muito chiado, muito barulho. E daí a gente descobre que existe uma estação chamada FM. E a gente muda de estação, muda de frequência, muda de sintonia. Né? Então, é mais ou menos isso que o jejum pode nos ajudar. A gente muda a nossa sintonia. E a mudança se processa dentro das nossas células. Isso significa que as nossas células deixam de sintonizar determinadas frequências e passam a sintonizar outras frequências, outras vibrações, inclusive outras dimensões. Tá? Então, tem pessoas que falam assim, Gilberto, eu não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada. Isso acontece porque a pessoa ainda não conseguiu sintonizar outras vibrações, outras manifestações do seu próprio universo. Tá? E quando eu digo o seu próprio universo, é porque é dentro dela mesmo. Tá? Então, nós precisamos, por exemplo, aprender a se comunicar com as nossas células. É uma coisa bem interessante. A gente pode, de repente, olhar, por exemplo, para o fígado e falar assim, olha, como é que você está? Está tudo bem aí? E ele responde para a gente. A gente pode olhar, por exemplo, para o coração e perguntar se está tudo bem. E nós podemos fazer um autodiagnóstico do nosso corpo. É muito interessante isso, gente. O jejum traz isso para nós. Aí vocês falam assim, não, mas isso aí quem faz é o médico, né? O médico que vai lá, tira um raio-x, faz uma tomografia. Lógico que é. Mas por que nós procuramos uma pessoa externa? Porque nós esquecemos como fazer internamente. Então, se nós conseguirmos mudar isso, se a gente conseguir recuperar o nosso estado anterior à queda, que é justamente essa a proposta do jejum, nós voltamos a ter plena consciência do nosso corpo, certo? Nós voltamos a ter plena consciência de qual alimento é bom para a gente, de qual emoção é bom para a gente, de qual pensamento é bom para nós. Tá? Então, é muito importante vocês terem essa consciência. Quem fez a inscrição para o jejum, muitos estão me assistindo aí, terem essa consciência dessa transformação. É uma transformação muito íntima, muito particular e também radical. É de fato uma transformação mesmo. Tá? Então a pessoa deixa de ser uma pessoa e se torna outra pessoa. E por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque a lei da renúncia, ela tem a mesma característica. Bom dia para quem está entrando aí agora. Bom dia. A lei da renúncia, ela tem a mesma característica. Então, quando a pessoa faz uma renúncia, ela está deixando de ser algo e se tornando algo diferente. É por isso que nós fazemos a ressalva, né? Fazemos aí o esclarecimento sobre a morte e ressurreição. Então, aí a pessoa poderia entender assim, então, toda vez que eu faço uma renúncia eu estou morrendo? É isso? É isso mesmo. Tá? Toda vez que a gente faz uma renúncia com total compreensão do processo, nós estamos literalmente morrendo. As nossas células não vão mais sintonizar aquele elemento denso. Elas simplesmente vão sintonizar outra coisa. Então, vamos pensar assim, a pessoa fez uma renúncia do ódio. Ela não vai mais sintonizar aquele ódio. Aquele ódio morreu,
definitivo. Ela vai sintonizar a alegria, ela vai sintonizar o amor, ela vai sintonizar o bem-estar. E aonde que está essa alegria, esse amor, esse bem-estar? Está dentro do ódio. Você fala assim, mas como é possível isso? Como é possível que tenha uma coisa boa dentro de uma coisa ruim? Pois é, esse é o grande mistério desse planeta. Esse é o grande mistério dessa experiência. Nós precisamos encontrar luz dentro das trevas. Se vocês olharem, por exemplo, o símbolo do Yin e do Yang, vocês vão ver lá que tem uma espécie, parece uma gota, que se movimenta junto com outra gota. Só que dentro da gota branca tem um ponto preto. Dentro da gota preta tem um ponto branco. Ali, esse é um símbolo muito interessante, um símbolo de perfeição. Porque nós precisamos encontrar dentro do branco as nossas partes escuras. E nós precisamos encontrar dentro do preto as nossas partes claras. E integrar todas essas coisas. Tem pessoas que falam, olha, o lado direito ou o lado esquerdo, no sentido de coisa boa ou coisa ruim. Isso não é real. Tá? Isso não é real, porque se vocês forem olhar, né, se forem perceber a divindade tem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Olhe para a gente mesmo, a gente não tem o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. Então, essa coisa da polarização ou da polaridade, ela vem com a nossa interpretação mental dessa matéria. A matéria é polarizada, mas a unidade da onde nós viemos, não. Então nós precisamos chegar a compreender nossa própria unidade. Qual o recurso que é muito bom para isso? Qual o recurso que é fantástico para isso? O jejum. O jejum é um recurso que nos conecta com a unidade. Então vamos recordar o que é o jejum. O jejum ele vai fazer um alinhamento dos 4 corpos inferiores com os 3 superiores. Vamos lembrar então quais são os corpos. Qual que é o corpo mais denso? É esse que a gente está usando, que é o corpo físico. Junto com o corpo físico, bem juntinho ali, tem o corpo vital, que é a vitalidade. Tá? O corpo vital ele é um corpo muito bonito, cor do fogo, assim, tem uns tons de laranja, uns tons amarelos, muito bonito. Porém, nas pessoas que não praticam a transmutação sexual, ele vai ficando apagado, ele vai perdendo qualidade. Quem pratica a transmutação sexual, ele vai ficando bem bonito, cheio de vitalidade. E para que serve o corpo vital? O próprio nome já diz, para vitalizar o corpo físico. Então, um corpo físico bem vitalizado, um corpo físico que não é preguiçoso, um corpo físico que é disposto, que é assim, que está 100% ativo, é um corpo físico vitalizado. E um corpo físico vitalizado precisa da energia. Como eu falei no domingo anterior, não tem nenhuma máquina aqui nesse mundo que funciona sem energia, nem uma máquina orgânica que é o nosso corpo. Então, nosso corpo é uma máquina orgânica que precisa de energia. Da onde o corpo tira energia? Do corpo vital, da sua vitalidade. Então, essa vitalidade que nós adquirimos, né, todos os dias durante o sono, ela vem principalmente dessa fonte, que é a fonte sexual. Quando ela é mal canalizada ou canalizada incorretamente, ela prejudica o corpo físico. Bom, depois nós temos o corpo astral. O corpo astral é o corpo das emoções, o corpo dos sentimentos, é um corpo baseado no elemento água. Tá? O corpo vital é um corpo baseado no elemento fogo e o corpo físico baseado no elemento terra. É por isso que lá na Bíblia está escrito que o homem foi feito do barro. Né? É uma referência ao elemento terra. E depois vem o corpo mental, que está baseado no elemento ar. Então você pode ver que as pessoas que não conseguem coordenar seus pensamentos, é que elas têm dificuldade com o elemento ar. Então, uma pessoa que não respira direito, por exemplo, sabe aquela respiração bem curtinha assim? Isso aí detona com a mente. Tá? A respiração precisa ser lá, enche bem o pulmão, solta, uma respiração bem completa. Né? Você pode ver que
A técnica de meditação sempre envolve respiração. E por quê? Para acalmar a mente. Então a mente precisa ser um lago sereno. E como é que a mente se torna um lago sereno? Começando aprendendo a respirar. Por outro lado, também a respiração é um dos alimentos, como eu explico lá no livro, no capítulo Os 4 Alimentos. Se a gente não sabe respirar, nós também prejudicamos a nossa vitalidade. Aí entra então os chamados ladrões de energia. Emoções negativas, pensamentos negativos, que é o que a gente ensina no livro também a eliminá-los. Bom, completando esses 4 corpos inferiores, nós vamos para o 5º corpo, que é o corpo causal, que é da onde tudo veio. O corpo causal é um corpo muito bonito. Assim, o corpo causal parece como se fosse uma esfera. E ele não precisa necessariamente ter forma, igual a gente. Aqui a gente tem forma, né? Cabeça, tronco, braço. Lá não, essa forma não é necessária. E lá está, no corpo causal, que é aqui dentro de nós mesmos, né, nessa dimensão, tem tudo que nós já fomos. Então, quem quiser estudar, por exemplo, vidas passadas, precisa compreender dentro de si mesmo o corpo causal, e daí lá tem tudo. Inclusive experiências fora desse planeta Terra, experiências de outros Mahavantaras. Então, para quem não está familiarizado com essa linguagem, da mesma forma como um ser humano pode retornar a esse mundo, ele morre, aí aquele corpo astral sai daquele corpo, o corpo deteriora, aí vai nascer de novo. Então, é o que a gente chama de retorno. Tá? A palavra reencarnação não é uma palavra muito apropriada, mas retorno é uma palavra mais apropriada. Quando o ser humano retorna, ele nasce de novo. E daí a pergunta é, se tal como é abaixo é acima, e os mundos? Por exemplo, o planeta Terra poderia retornar, ele poderia perder esse corpo que é o planeta, esse corpo poderia ser destruído, depois ele poderia ser recriado. O Sol, por exemplo, ele poderia ser destruído e um dia recriado? Sim, mesma coisa. Então, da mesma forma como nós pegamos um outro corpo, o ser que nós somos, ele deixa um corpo, aquele corpo se dissolve totalmente na Terra, e a gente pega um outro corpo depois, os planetas também, os sistemas solares também podem fazer isso. Pelo que eu sei, esse sistema solar que a gente vive já fez isso 4 vezes. Então nós estamos na quarta, vamos chamar, no 4º retorno desse sistema solar. E quando eu fui até o corpo causal, eu pude verificar isso, as minhas existências lá em outra época, que é uma coisa que, assim, se a gente fosse colocar em anos, ultrapassa os 8 bilhões de anos. Então, vocês podem observar que o ser que nós somos é muito mais do que essa experiência física. Essa experiência, ela é muito rápida, é um piscar de olhos para o ser que nós somos. Bom, então, continuando a ideia do corpo causal, depois nós temos o corpo espiritual e depois o corpo do Pai. Então, isso tudo, gente, são corpos, é a manifestação do nosso ser. Para concluir a ideia do jejum, qual que é a vantagem do jejum? É que ele faz um alinhamento dos 4 corpos inferiores com os 3 superiores. Então, nós retornamos a um estado, isso é muito importante, quero deixar frisado aí para vocês. Nós retornamos a um estado anterior à queda adâmica. Cabe a nós, é tipo um batismo, tá? Cabe a nós sustentarmos depois desse estado. Não quer dizer que ao fazer o jejum, só porque eu fiz o jejum, eu vou dar conta de sustentar isso. É lógico que fazendo o jejum, eu vou chegar nesse estado. Mas depois eu preciso sustentar esse estado. Então você vai atingir aquela nota, você vai atingir aquela frequência, você vai atingir aquela vibração, você vai fazer o alinhamento, e depois você precisa aprender, durante o restante da sua vida, a sustentar essa vibração. Vocês estão compreendendo isso?
Então fala assim, ah, Gilberto, eu fiz o jejum, tá tudo certo, né? Não, tá tudo certo, você alinhou os seus corpos. Toma uma aguinha aqui. Você alinhou os seus corpos, fato, tá alinhado. Mas você está sustentando? Por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo assim bem radical. A pessoa fez o jejum, tá? Aí ela alinhou os seus corpos, ótimo. Aí na semana seguinte ela vai lá e fuma um cigarro de maconha. E aí, o que aconteceu? Né? Ou ela vai lá, ela fez o jejum, e daí um mês, ela deu uma bobeada ali, ela teve uma decepção amorosa, aconteceu qualquer coisa, ela foi lá e encheu a cara, pegou lá, tomou álcool à vontade e encheu a cara. O que aconteceu? Tá? São exemplos bem radicais, é lógico que a pessoa não necessariamente pode fazer isso, né? Mas pode acontecer. Então a pessoa, mesmo fazendo o jejum, ela não deu conta de sustentar a energia que foi produzida no interior dela. Ela fez o jejum, ela alinhou os seus corpos, ela fez tudo que os mestres orientam para fazer. Tá? Porém, ela não deu continuidade no processo. Então, quem está me escutando que fez a inscrição no jejum, saiba que o que vocês estão se propondo a fazer não é brincadeira. Não é superficial, não é uma trivialidade. Vocês estão fazendo uma escolha. Tá? Uma escolha de seguir a consciência do ser que vocês são. Tá? E isso precisa ser uma escolha muito bem feita. Né? Não tenha medo de falar, Gilberto, eu fiz a minha escolha e eu não sei o que eu estou fazendo, eu quero cancelar a minha inscrição. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, se você fez a sua escolha, saiba que isso não é brincadeira. Tá? Ah, eu fui lá, eu fiz a minha inscrição porque só tinha 32 vagas, eu não queria perder minha vaga. Isso não é motivo para fazer jejum. Tá? Eu estudei o jejum por 6 meses, pessoal. Estudei detalhadamente, cada passo, li o livro, fiz muita pesquisa. Quando eu fui fazer o jejum, eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia exatamente por que eu estava lá, eu sabia exatamente tudo o que eu precisava saber, e ainda assim foi muito difícil, não foi uma coisa simples não. Tá? Não passei assim flores no meu primeiro jejum, nem no segundo, nem no terceiro. Jejum é coisa séria. Tá? Jejum é coisa muito séria. Então, até conversando com a Letícia, a gente vai marcar uma reunião com quem já fez inscrição. Né? Vamos continuar aceitando as inscrições, vai ficar ali na sequência, né, na sequência das inscrições, pelo número, né, conforme está chegando as inscrições para mim, eu estou registrando o número da inscrição. Tá? Então, quero deixar assim, bem claro para vocês essa questão do jejum. Tá bom? Espera aí, veio uma pergunta de jejum aqui. Deixa eu só abrir. Eu já vou responder já. Deixa eu só abrir aqui a mensagem. Ah, tá. Muito bom. Então vamos lá. Bom dia. Tá. Eu não conseguiria participar de jejum. Eu conseguiria fazer sozinho na minha casa? Claro que pode fazer. Tá? O único detalhe de fazer sozinho é o seguinte. Você vai precisar dos seus 21 dias de férias. Porque não é recomendável fazer jejum trabalhando. Não que seja impossível, mas é mais difícil, tá? Porque o meio exterior influencia muita gente. Uma outra coisa que eu recomendo também é procurar um local para fazer. Então, assim, pode fazer em casa? Pode, eu fiz várias vezes. Só que eu já tinha feito o primeiro lá na chácara da Ana Zilda, então eu já estava mais capacitado. Agora, para fazer o primeiro, que é o dos 21 dias, aí eu recomendo procurar um local de preferência afastado da cidade. A cidade, gente, tem muito barulho psíquico, né? Não sei se vocês já perceberam que de vez em quando dá um zumbido assim no ouvido. Esse zumbido vem do plano mental, porque as pessoas pensam muita besteira, então esse zumbido é problemático, tá? Vem dessa dimensão aí. Então quem às vezes escuta esse zumbido, é lógico que tem zumbido que é problema do órgão mesmo, né, do ouvido. Mas tem determinados zumbidos que tem a ver com mudanças frequenciais e percepções da clareaudiência. Então, quem às vezes tem esse zumbido, que parece um apito assim,
é porque já está devagarzinho despertando a clareaudiência, tá? Vamos lá, é o próximo aqui, ó. Gilberto, o jejum que leva esse alimento é o jejum de 21 dias? Ou os jejuns menores que podem fazer individualmente também pode levar ao alinhamento? Tá, então deixa eu voltar aqui. Muito boa pergunta, ó. O jejum que leva ao alinhamento dos corpos é o jejum de 21 dias, ok? Jejuns menores, vou fazer um jejum de um dia, ótimo, 24 horas, muito bom. 2 dias, 3 dias, tranquilo, pode fazer. É bom também, ajuda na limpeza do corpo, ajuda em vários pontos. Mas o jejum que faz alinhamento dos corpos é o jejum de 21 dias. E aí por quê? Porque faz-se 3 dias, no quarto dia tem o realinhamento, isso vocês podem ver lá no meu manual, que eu criei o manual do jejum 2012, tá? E vocês podem ver também no livro da Yasmurim, tem um capítulo só sobre o alinhamento. Nesse dia do realinhamento, os seres cósmicos vêm para nos ajudar, são seres solares, né? Eu expliquei isso numa das minhas falas. Eles estacionam as naves em cima dos locais onde está sendo feito o alinhamento e no horário marcado. Olha que interessante, pessoal. A divindade trabalha com horário marcado, viu? É certinho, tudo ali, né? E não é nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, quem tiver lá no jejum, né, comigo, vai saber que tudo tem horário, tá? Tem os horários marcados lá. Então, quando eu falar, pessoal, vai para as barracas, porque o realinhamento é tal hora, o realinhamento é tal hora. Nem um minuto antes, nem um depois. Então, de preferência, que esteja lá na sua barraca uns 10 minutos antes, assim. Vamos pensar assim, né? E acontece mesmo, na hora marcada, tá lá aquele mestre, aquele ser solar, fazendo o realinhamento e consertando nossos corpos internos. Tá? Isso é muito sério, muito, muito sério mesmo. Vocês vão perceber que de vez em quando eu brinco, é lógico, né? Nós somos seres humanos, a gente gosta do humor. O humor é uma coisa importante, mas na hora de fazer as coisas tudo é muito sério, tudo é ali, é assim, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não brinca em serviço. A hora que é para fazer realinhamento, a hora que é para fazer realinhamento, a hora que é para fazer exercício do sol, é para fazer exercício do sol, a hora que é para fazer os decretos, é para fazer o decreto. A pessoa tem escolha de não participar, é um direito dela, tá? Mas, se for para participar, precisa fazer as coisas direitinho, tá bom? Então, deixando aí claro para vocês, o realinhamento é uma técnica ou uma tecnologia espiritual feita ou trazida à Terra por esse grande ser que é a Yasmurim, essa grande pessoa, esse grande ser, na década de 90, que é um recurso dos seres solares para nos ajudar. Como eu falei, o Sol ele quer boas sementes e ele, nesse momento, o nosso representante local da divindade, que é o Sol, o Micael, né, ele está mobilizando recursos de todas as formas, de todas as naturezas, de todos os, enfim, todos os recursos possíveis para nos ajudar. Tá? Então, o recurso do jejum é um recurso muito bom, extraordinário, só que nós precisamos fazer com consciência. Por isso que o nome do processo é jejum consciente. Tá? Eu já fiz questão de colocar no título, porque quando a pessoa lê, ela já vai falar assim, bom, então eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Né? Não é ir lá para a chácara e achar que vai tirar 7 dias de férias. Não é isso não, tá, pessoal? Se você vai para a chácara com um objetivo muito claro de autotransformação e deixar a pessoa que você era e se tornar outra pessoa. Tá? Tudo muda, tudo. Vocês podem ter certeza que o Gilberto que está falando com vocês hoje não tem nada a ver com o Gilberto de 20 anos atrás. Nada a ver. Tá? Eu posso ter uma aparência muito parecida com aquele Gilberto lá de 20 anos atrás. Mas dentro de mim tudo mudou. Tudo. Radicalmente. Tá? Minha vibração, minhas células, tudo. A maneira como eu penso, a maneira como eu sinto, o que eu interpreto, como eu interpreto as coisas. Então é uma mudança definitiva
radical e definitivo. E isso vai proporcionar o acesso que nós queremos ter. Na última sessão que eu participei, e tinha algumas pessoas que estão me assistindo, estavam lá também, eu falei assim, gente, com todo respeito às religiões, mas agora chegou a hora de nos comunicarmos com a divindade sem intermediários. Quem está assistindo lembra disso? Eu deixei bem claro isso. Precisamos nos comunicar com a divindade que nós somos, o ser que nós somos, sem intermediários. Então, o jejum é o quê? É um recurso para isso. Você vai entrar dentro de você e vai fazer isso acontecer. Uma outra coisa que eu falei também é que é necessário que se compreenda que a realização é trazer aquilo que você é nas dimensões superiores para o que você é na dimensão física. Então, o que é uma realização? Bom, se eu sou um mestre lá naquela dimensão superior, maravilhosa, esplendorosa, cheia de luz, então eu sou esse mestre aqui também. Então eu preciso trazer para o mundo material, para o mundo tridimensional, todo o poder, capacidade, potência que eu sou. Assim nós vamos cumprir, né, com essa fala que eu ensino. Eu sou o que eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a abundância, e aí vai. Tudo que está falando eu sou, e também vai cumprir aquilo que está lá na oração de Jesus, né? Assim na terra como no céu. Essa oração maravilhosa nos ensina que toda aquela potência que nós somos no céu precisa também ser uma potência na terra. Peraí, Gilberto, mas como é que é isso? Um homem pode se tornar um Deus e um Deus pode se tornar um homem? Pode. É isso aí. Tá? Uma mulher pode se tornar uma deusa e uma deusa pode se tornar uma mulher? Pode. Essa é a escola do Egito que nós estamos reconstruindo nesse momento. Por isso que eu falei dos espaços sagrados. Aí eu descobri mais um espaço sagrado. Eu falei que tinha 5, descobri mais um essa semana. É que esses mestres, eles vão se comunicando com a gente aos poucos. E vocês podem ter certeza que eu não sei tudo. Eu posso saber uma gota, mas a verdade é um oceano. Né? Então, algumas coisas eu sei, outras não sei. Então, eu descobri mais um. Então, pelo que eu sei agora, são 6 espaços sagrados e mais um que está se formando aqui no Brasil, justamente nesse local, né, que é o Instituto Ayacer, que nós estamos ali produzindo essa vibração, essa energia, por meio do jejum consciente. Então, o jejum consciente, olha que interessante, quem vai participar do jejum consciente já sabe que é um co-criador de um espaço sagrado. Olha, então, vocês estão percebendo em que nível que a coisa está chegando? Né? O nível de seriedade, o nível de percepção. Nós estamos criando uma ilha vibracional. O espaço sagrado é uma ilha vibracional. Então, essa ilha vibracional, ela significa que ali, naquele espaço, né, naquelas fronteiras determinadas pela cerca ali do Instituto Ayacer, ele vai virar uma espécie de esfera de dimensão diferente, de uma vibração diferente. É exatamente isso que nós estamos criando com esse jejum consciente 2022. Então, observe que interessante, a divindade nos convida para sermos co-criadores nas coisas. Então, precisa de alguém, isso que eu quero deixar claro para vocês, precisa de alguém aqui no mundo material para que a própria divindade se manifeste e crie. Entendeu? Então, Deus ensina os seus filhos pelos seus outros filhos. Então, nós precisamos ter essa consciência. Tá? Vamos então entrar no tema de hoje, que é o tema da renúncia, e daí vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, eu vou respondendo conforme a gente vai falando. Então, renúncia. Né? Renúncia é como eliminação de defeito. Então, vamos dar um exemplo. Olha, Gilberto, eu observei aqui a raiva, eu não quero mais esse elemento dentro de mim. O que eu faço? Então, primeiro passo, antes até de fazer a renúncia, eu vou compreender a raiva.
Em que momento que ela atua, como que ela atua, por que que ela atua, aonde ela atua. Olha, então eu descobri, Gilberto, que a raiva atua muito no meu trabalho. Nossa, eu tenho uma raiva de tal pessoa lá que é insuportável. Bom, já descobri aonde que ela atua. Como é que ela atua? Nossa, ela me mexe comigo, me deixa vermelha, me deixa. Eu falo coisas que eu não deveria, eu fico triste, magoada, ressentida com aquela pessoa porque eu sinto raiva dela. Então você já está percebendo como é que ela atua. Depois você vai perceber de que lugar que ela tira energia. Na grande maioria das vezes, a raiva tira energia aqui do peito. Então, do plexo cardíaco. Inclusive, a raiva, o ódio, a ira, ela machuca o plexo cardíaco. Porque ela vai contra o nosso Cristo íntimo. E aqui no plexo cardíaco é a sede do Cristo íntimo. É onde ele mora. Tá? Ele mora no ventrículo esquerdo. Então ali é onde o Cristo íntimo se manifesta. Então, toda vez que a gente sente raiva, sente ódio de alguém, nós estamos indo contra o nosso próprio Cristo pessoal, nosso Cristo íntimo. Aí fala assim, Gilberto, ó, já entendi, né? Tá tudo certo, agora eu entendi a raiva, o que que eu faço? Aí você parte para a renúncia. Tá? Então vamos entender a renúncia. Ó. Eu renuncio raiva. Tá? O que que você está falando? Pensa. Eu, né, pensando no ser que eu sou, tenho plena consciência da raiva, eu sei que ela está dentro de mim, tá? Eu sei que fui eu que criei ela, certo? E eu sei que eu quero eliminá-la. Então nós somos criadores e destruidores. Essa é a capacidade da divindade. A divindade, ela cria e destrói. Tá? Ela planta e colhe. Bom, só que a pessoa, o ser humano, não tem essa capacidade. O ser humano é instrumento. O corpo físico é corpo. O corpo físico é instrumento, é veículo. Então, quem faz o processo? Aí vem a segunda parte da lei da renúncia. Como é que é a segunda parte? Em nome de Cristo, pelo poder de Cristo e pelo sangue de Cristo. Então, vocês acham que o ser humano está renunciando a alguma coisa? Não. O ser humano está sendo instrumento. É muito importante se entender isso. Muito importante. O Gilberto, a Letícia, o Diego, a Maria, são personalidades. Nós estamos aqui a serviço desse ser que nós viemos aqui manifestar no mundo. Então, quando eu quero renunciar a alguma coisa, eu de fato compreendo aquele defeito, mas eu peço para o meu Cristo íntimo renunciar. É Ele que faz. Por isso, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo e pelo sangue de Cristo. Aí vocês vão falar assim, Gilberto, mas por que eu falo 3 vezes, hein? Porque é a lei do 3. A lei do 3 é a lei da criação. Eu preciso criar alguma coisa para atingir aquele defeito. E o que seria? É um triângulo. Então, no momento que eu falo a primeira vez, eu crio a primeira ponta do triângulo. Então, se vocês estão observando aí o meu dedinho, seria assim, ó. Primeira ponta, segunda ponta, né? Terceira ponta, juntou. Gente, o triângulo é a forma geométrica no plano astral mais terrível que existe. Ela é a Trindade. Lembra que eu ensinei sobre a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Então, o triângulo é uma forma mágica. Os gregos já sabiam disso, por isso eles ensinavam a geometria sagrada. Tá? Então, o triângulo é terrivelmente divino, terrivelmente divino. Então, a lei da renúncia, ela é um triângulo com a ponta para cima, assim, indicando a qualidade do Pai, né? A qualidade que o Pai está à frente daquele triângulo. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo atingindo aquele defeito. Tá? Então, o defeito é eliminado pela Trindade, pela capacidade logóica superior que nós temos dentro. Então, você pode observar que quando eu falo assim, ó, eu renuncio, eu tô chamando o Pai. Em nome de Cristo, pelo poder de Cristo e pelo sangue de Cristo, eu estou chamando o Filho. E daí,
Vocês vão falar assim, ah, mas faltou o Espírito Santo. Não faltou não. Tá? Porque lá embaixo, vocês vão ver que tem a invocação da Mãe Divina. E ela é parte do Espírito Santo. Tá? Então, a lei da renúncia, né, quando a gente faz ali o assim seja, amém, que também é feito 3 vezes 3, a gente conclui aquele triângulo. Tá? Então, o primeiro, ele vai formar exatamente as cores da chama trina. E ele vai na direção do defeito. Então, o que é a lei da renúncia? Uma estrutura vibracional e divina, vamos pensar assim, que nunca foi escrita. Ela é a primeira vez que a lei da renúncia foi permitido vir ao mundo para auxiliar os seres humanos. A lei da renúncia é como se fosse uma mira laser. No momento que você faz a lei da renúncia para o defeito, ele não tem mais como escapar. Porque o defeito ele é parecido com um sabonete molhado, ele escorrega. Você pode observar que, vamos pensar assim, a pessoa observou um defeito, a raiva, vamos continuar com esse exemplo. Então de noite eu vou meditar sobre a raiva. Aí quando chega de noite, que ela vai querer meditar sobre a raiva, ela dorme e esquece. Ela deixou para lá. Então, a lei da renúncia, ela pode ser feita, essa construção pode ser feita em qualquer momento. Então, vamos supor que você está observando a raiva, você já pode fazer uma renúncia para ela e deixar ela marcada. Ela não vai escapar mais. Entendeu? E daí, a própria estrutura da renúncia vai te lembrar. Olha, fulano, você lembra que você fez uma renúncia da raiva? Vamos estudar ela agora? Precisa fazer a eliminação dela. E assim você não perde o foco. Então, a lei da renúncia é muito interessante porque ela te dá um foco. E é isso que nós precisamos. A nossa mente, ela está muito assim, avoada, vamos pensar, sem foco. E assim, o ser que nós somos precisa da nossa mente produtiva, com foco. Tá? Então, vocês podem observar que o nosso dia a dia, tira muito do foco da nossa mente. Não, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que cuidar da família, agora isso, agora aquilo. Daí a pouco acabou o dia. E a gente não fez nada internamente. Tá? Então, a lei da renúncia é um recurso para você utilizar até durante o dia. Às vezes você está andando na rua, às vezes você está trabalhando, fala, nossa, o elemento apareceu aqui. Já faz uma prévia compreensão dele e já faz uma renúncia. Já faz a invocação da Mãe Divina e já faz um pouquinho de chama violeta e já deixa aquele elemento encaminhado para meditações futuras. Aí vocês vão perguntar assim, então se eu fizer uma renúncia, eu elimino um defeito. Verdade. Porém, nós temos 49 níveis mentais. E o defeito pode se esconder em outro nível. Outra coisa, a renúncia também depende da sua energia pessoal. Tá? Então vamos supor que você fez a renúncia da raiva. E ela tem 6 metros de altura, porque ela é lemuriana. Uma vez eu vi o meu próprio orgulho, ele tinha 6 metros de altura e parecia um gigante de pedra. E mesmo eu fazendo uma renúncia em relação a ele, só saiu uma lasquinha. Isso significa que eu não tinha energia suficiente para lidar com aquele elemento. Então, tudo vai depender da sua energia. Por isso que eu ensino, assim, de forma direta, bem focada, essa questão na transmutação da energia, porque a própria lei da renúncia vai depender da sua energia. Então, Gilberto, eu fiz uma renúncia da raiva, mas eu senti que não fez um efeito tão bom quanto eu esperava, porque a sua energia está muito baixa. Tá? Então, depende da sua energia para que aquela renúncia tenha um efeito do jeito que você está esperando. Mas não quer dizer que ela não fez efeito. Ela pode ter arrancado uma lasca daquele defeito. Eu vi isso. Tá? O que eu estou falando é de uma experiência minha mesmo. Eu fiz a lei da renúncia quando meu próprio pai interno estava me ensinando sobre ela. Isso aí pelos anos 2002, 2003.
E eu vi que só saíam umas lascas assim daquele defeito. Eu falei, nossa, então vai demorar um tempão para eu eliminar esse defeito. Aí, com o tempo, eu fui compreendendo que a minha energia determinava o quanto aquela lei da renúncia era poderosa. Depois de 5 anos de transmutação alquímica, aquilo que se fazia em dias virou horas. Né? Depois de 10 anos de transmutação alquímica, aquilo que fazia em horas virou minutos. Depois de 20 anos de transmutação alquímica, ficou instantâneo. Então, assim, uma renúncia, ela é instantânea. Para quem tem energia, ela é instantânea. Então, vocês estão percebendo como que as coisas funcionam no campo da energia? Quem tem energia é semelhante ao sujeito muito rico. Vamos pensar assim, olha, vamos dar um exemplo prático. O sujeito é terrivelmente rico. Aí ele quer comprar um carro, ele só escolhe o modelo. Não é assim? Eu quero uma Ferrari, eu quero um Porsche, último tipo. O sujeito, ele nem vai lá na loja, ele liga para o vendedor que é conhecido dele, manda entregar lá na casa dele. Acabou. Não é assim? Aí o sujeito é terrivelmente rico, o cara é bilionário. Ele fala, poxa, estou com vontade de comprar um helicóptero. Aí, o que ele faz? Ele liga lá no pessoal que vende helicóptero e fala assim, me fala aí um modelo de helicóptero bom, né? Eu estou a fim de comprar um. O cara fala, tem esse aqui de 10 milhões aí. Daí o sujeito fala, mas ele é bom mesmo? Não tem um melhorzinho, não? Não, esse aí é bom, a gente garante e tal, tem 10 anos de garantia. Beleza, então, manda esse então. É isso, pessoal. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quem tem energia é terrivelmente rico. Vocês entendem agora por que eu defendo com unhas e dentes, vamos pensar assim, de forma tão contundente, de tão radical, a questão da transmutação alquímica sexual? Porque Deus quer que vocês se tornem ricos, como Ele mesmo é. Tá? E para vocês se tornarem ricos, é aí que é o ponto. Tá? O ponto-chave, o ponto que sempre foi, sempre será. E olha que eu já fiz pesquisa sobre isso, hein? Eu já fiz pesquisa, pessoal, em todas as eras do planeta Terra, tanto essa, que a gente chama de raça ariana, quanto a anterior, que era Atlante, quanto a anterior, que era Lemuriana, quanto a anterior, que era Hiperbórea, quanto a anterior, que era protoplasmática. Isso eu estou falando de 100 milhões de anos. E eu fui pesquisar esse assunto numa Ravantar anterior. Quer dizer, quando eu vivi na antiga Terra-Lua, isso remonta a 8 bilhões de anos ou mais. E lá também era assim. E numa Ravantar anterior, a idade solar também era assim. E numa Ravantar anterior, na idade de Saturno, era assim. E desde a criação do universo é assim. Então, a gente está falando de coisas que são cósmicas. Tá? Cósmicas. Eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Pesquisei muito. Tive a ajuda de muitos mestres, evidente. Inclusive o mestre mais atual, que é Samael Aun Weor, que deixou um livro extraordinário, que é o Matrimônio Perfeito, né? A qual todos nós somos eternamente gratos, porque ele trouxe essa informação. Mas além das informações do livro que o mestre trouxe para a gente, eu fui pesquisar dentro de mim. Tá? Então, dentro de mim existe essa verdade, a verdade que eu sou. Então, a lei da renúncia, ela vai funcionar? Vai. Mas se você tem a sua energia, você vai se tornando cada vez mais rico e mais rico de energia e ela vai funcionando cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Vai chegar uma hora que você tem tanta energia que a lei da renúncia ela vai ser instantânea. O defeito ele é simplesmente eliminado apenas com um pensamento. Você pensa, você se concentra, a lei da renúncia se processa e o defeito é eliminado. Muitos de vocês acompanharam outros mestres que falavam, por exemplo, teve um mestre que passou aqui pelo planeta que falava da morte em marcha. Né? Então, a morte em marcha é isso.
A morte em marcha é a observação do defeito, a renúncia instantânea dele e a eliminação. Só que para isso precisa ter energia. E precisa ter a técnica muito bem aprimorada dentro de si. Aí você fala assim, Gilberto, mas como que eu faço isso? Fazendo, começando. Quando me ensinaram a lei da renúncia, e olha que fui eu que trouxe esse ensinamento para o mundo, eu fazia, nossa, sei lá, 500 renúncias por dia, fazia um negócio assim, sabe? Era um negócio fora da casa. Eu fazia jejum, renúncia, perdão, jejum, renúncia, perdão, bebia o chá. Eu ia fazendo todo esse procedimento manhã, tarde e noite. Teve uma vez que eu estava lá na experiência em astral, estava fazendo renúncia, entendeu? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Quem quer esse caminho precisa despertar a consciência em todos os níveis do ser que você é. Então, a renúncia, ela é um instrumento válido para você eliminar um defeito? Porém, depende também da sua energia, a intensidade que essa renúncia vai ter. Bom, qual que é o segundo passo? Por que que a gente invoca? Bom, concluir a renúncia, tá? Fiz bem certinho, 3 vezes, os assim sejam, amém. Construí o triângulo e mandei o triângulo lá naquele defeito. Aonde esse triângulo vai se localizar? Ele vai se localizar no ponto de aglutinação do defeito. Todo defeito começou em algum lugar, em algum tempo, em algum espaço. Todo defeito nasce de uma semente. Então, a renúncia acha o ponto de aglutinação, acha a semente onde o defeito foi criado e gruda ali. Ela fica ali, o triângulo fica ali. Isso indica o calcanhar de Aquiles do defeito. É por onde ele nasceu, é por onde ele pode ser eliminado. Isso é muito importante também que deixe registrado. O defeito só pode ser eliminado da mesma forma como ele foi criado. E a lei da renúncia faz essa localização. Ela localiza esse ponto. Gente, isso é uma tecnologia, isso é uma técnica extraordinária. Isso dá uma capacidade para o ser que você é de não ficar refém daquele defeito. Essa técnica, ela é o bisturi do médico, é o raio laser, sabe? É como se fosse assim, não sei se vocês já assistiram filmes que passam batalhas de avião, e daí o piloto marca a mira, daí aquela mira ela fica certinho no avião que está lá na frente e ela não sai mais daquele avião. Ela localiza aquele avião, ele aperta o botão e o míssil, que é um míssil teleguiado, vai achar certinho aquele avião lá. Tá? É lógico que isso feito nos planos superiores da natureza, ou seja, feito ali na dimensão astral. Então, a lei da renúncia tem essa característica de acertar exatamente o defeito no seu ponto fraco. Depois, nós vamos para a eliminação. Então, o que é a eliminação do defeito? Ele precisa ser consumido, literalmente queimado, 100% eliminado. Então, nós atingimos o defeito, né? Dentro de nós existe um símbolo, que é o símbolo da espada. Nós atingimos com o nosso próprio poder pessoal, que é a nossa vontade, nós atingimos o defeito nesse ponto, que é o ponto de aglutinação, que é o ponto frágil, que é o calcanhar de Aquiles dele, e ele fica ferido de morte. O defeito ele é muito semelhante a uma pessoa, às vezes ele é semelhante a um animal, às vezes ele é semelhante a um vegetal, ele tem muitas formas, até semelhante a minerais também. Naquele momento ele é ferido de morte. Tá? Então, com a nossa força de vontade, nós ferimos o defeito que nós mesmos criamos, nós ferimos ele de morte. Aí você faz a invocação da Mãe Divina. Por que a gente faz a invocação da Mãe Divina? Porque é ela, a Mãe Divina, um poder supremo que existe dentro de nós, uma capacidade que vai além de qualquer ser humano, que pode efetivamente eliminar aquele defeito, consumi-lo, eliminá-lo. Tá? Porque ela é a nossa intercessora.
A Mãe Divina que existe dentro de nós, ela intercede por nós junto ao Pai interno, junto ao Cristo íntimo. Tá? Ela é a nossa intercessora. Aí você faz a invocação da Mãe Divina. A Mãe Divina, ela é real, tá? Ela é lindíssima. Vocês podem um dia ter uma experiência com a Mãe Divina de vocês. Ela é, assim, é algo extraordinário, né? É a beleza das belezas, o amor dos amores, é o carinho dos carinhos. Mas é brava também, né? Até já comentei uma vez que eu apanhei de vara da minha Mãe Divina e é fato. Então ela é brava também, né? Foi assim, não estava muito bem naquela época, estava saindo um pouquinho, né, do alinhamento, né, do ser que eu sou. Aí a Mãe Divina precisou me colocar no eixo e ela fez com muito amor. E é por isso que as mães às vezes dão um corretivo para os filhos, não é assim? Mas dão com muito amor, não é? Então eu agradeço muito ela por aquele momento, porque ela me colocou no eixo. E toda vez que eu estou querendo escapar, eu peço para ela. Vocês acham que eu não peço? Eu peço sim. Eu peço para ela me ajudar, para ela me colocar no eixo novamente. E ela vem. Agora não precisa mais da vara, né? Ela só me explica, eu já estou de boa, né? Já faço ali o que precisa ser feito. E vamos seguindo. Segue a vida, tá? Bom, pessoal, então aí a gente invoca a Mãe Divina justamente para isso. Para que ela consuma aquelas trevas que existem dentro de nós. Ok? Aí, a Mãe Divina, ela vai trazer, então, a chama violeta. A chama violeta é um poder cósmico. Quem que fala sobre a chama violeta? É o Saint Germain. Então, vocês podem ler os livros do Saint Germain, tem o livro de ouro, tem vários livros. Inclusive, no meu site eu disponibilizo os 3 principais livros que vieram lá na década de 30, dessa fonte, né, do Saint Germain. É um ser extraordinário. E ele está assim, auxiliando muito, muito, muito os seres dessa era para produzir transformação. A chama violeta, ela é um recurso universal e cósmico. Mas existem mestres que têm afinidade com essa vibração, vamos pensar. Tá? Não é que a chama violeta seja uma propriedade do mestre Saint Germain, não. Ele é o coordenador, vamos pensar assim, ele que organiza essa questão no mundo, pelo menos é isso que eu entendo. Tá? Então ele é o mais apto a falar sobre esse assunto, vamos pensar assim. É fácil de entender. Vamos pensar na escola. Na escola tem um professor de história, ou de matemática, ou de português, não é assim? Então, quando a gente quer aprender sobre o amor, com quem que a gente conversa? Com Jesus Cristo. Né? Eu quero aprender sobre a chama violeta. Com quem que eu converso? Eu converso com o Saint Germain. Certo? Então, cada professor tem o seu jeito ali de ensinar. Olha, eu quero perceber como que é a humildade. Eu vou conversar com quem? Com São Francisco, né? Que também se manifestou no mundo como o Kuthumi Lao Sing. Então, nós temos aí esses mestres nos ensinando. E se eu quero aprender sobre leis, né? Pô, eu quero aprender sobre as leis cósmicas, como que as leis regem esse universo, com o que a gente precisa conversar? Com Moisés. Né? Então, Moisés, há 3.000 anos atrás, aproximadamente, já trouxe ali as leis básicas, né? Os 10 mandamentos e tudo mais. Então, quem quiser aprender sobre as leis, também pode conversar com esse grande mestre. Bom, então, continuando ali a estrutura da renúncia, aí vem o decreto da chama violeta. Então, quando a gente fala assim, Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina, eu invoco aqui agora a chama violeta, eu estou invocando um poder cósmico. Tá? Esse poder cósmico existe em todo o universo, ele permeia todo o universo. Aí nós vamos para o decreto que o Saint Germain ensinou para a gente. Que daí, esse decreto faz com que a chama violeta se manifeste dentro de nós. Então, eu sou a chama violeta que atua em mim em reluz, eu sou a chama violeta só no centro da luz. Aí você vai decretando e você vai trazendo essa informação cósmica, essa manifestação cósmica dentro de você. E o que a chama violeta vai fazer?
ela vai catalisar o processo. Vocês sabem o que é uma catalisação? Então, um catalisador. O que é um catalisador? Vamos pensar que vocês contrataram um pintor aí para pintar a grade da casa de vocês. Aí o pintor falou, olha, essa tinta aqui demora muito para secar, mas se a gente comprar um catalisador, ela seca em 15 minutos. Aí você fala, não, lógico, beleza, né? Vamos fazer assim. Vamos utilizar o catalisador. Então, quando vocês invocam a chama violeta, vocês estão utilizando a misericórdia divina, ou seja, o catalisador cósmico. Então, aquilo que precisaria ou poderia durar semanas, dura minutos. Né? Então, é uma grande vantagem. É uma tecnologia espiritual que foi trazida pelo Mestre Saint Germain e nós associamos, né, nós juntamos com a lei da renúncia. Então, a renúncia é um instrumento muito interessante, muito prático e muito eficiente. Você faz a renúncia do defeito, invoca a Mãe Divina e utiliza um catalisador cósmico que é a misericórdia divina. E com isso, você deixa, ou não há necessidade de você atuar por dias em relação àquele defeito. Você vai atuar em alguns minutos. Qual que é a nossa recomendação? Pelo menos uns 15 minutos de chama violeta. Então, se você pegar um defeito e fizer isso todos os dias, vamos supor, vou dar novamente o exemplo da raiva. Olha, eu vou trabalhar o defeito da raiva, por exemplo, por 21 dias, todas as noites, por 15 minutos, no mesmo horário. Gente, isso dá uma mudança, isso dá uma mudada tão grande dentro da pessoa, tão forte, tão radical, que a pessoa se torna outra pessoa. Ela muda a sua característica vibracional. E aquela raiva que a pessoa tinha dentro dela vai se transformando em amor. Então, da onde saem as virtudes? Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. A luz que existe dentro de nós sai de dentro do defeito. Por isso é muito importante entender a eliminação do defeito. O amor que nós tanto queremos sai de dentro do ódio. A humildade que nós tanto queremos, que é o ensinamento do São Francisco, do mestre, que é o mesmo mestre Kuthihome Laosing, sai do orgulho. A eliminação da preguiça nos traz a boa vontade, porque a gente está eliminando uma má vontade. Tá? Então, observe como esse ensinamento é preciso, ele é matemático, ele é direto. E mais importante de tudo, sem intermediários. Como eu disse, com todo respeito às religiões do mundo, todas elas, chegou a hora de nós assumirmos quem nós somos, de nós fazermos a coisa acontecer dentro de nós mesmos, por nós mesmos, pela nossa energia. É lógico que a gente vai ter uma ajudinha dos mestres. Não pensem vocês que quando eu estou produzindo alguma coisa dentro de mim, eu estou sozinho. Lógico que não. A própria lei da renúncia já indica que o Saint Germain está me ajudando. Então, quando eu faço a renúncia, invoco a Mãe Divina e decreto, faço o decreto que o Saint Germain ensinou, eu estou pedindo ajuda para esse grande mestre. Então, a lei da renúncia já indica, já é uma indicação de que outros mestres estão na jogada. Então, por exemplo, quando eu ensino os decretos que Jesus deixou, eu sou o que eu sou a verdade e a vida, eu sou a abundância derramada sobre toda a vida, eu estou ali sendo um porta-voz de um conhecimento que foi ele que trouxe. Né? Quando eu escrevo o capítulo 15 do livro e divulgo esse livro e falo da suprassexualidade, eu estou falando do ensinamento que foi Samael que trouxe. Então, Samael trouxe esse ensinamento em 1950 com o livro Matrimônio Perfeito.
Então aí também está o ensinamento desse mestre. Então vocês podem observar, né, que todas as informações que nós trazemos, elas são também baseadas nos ensinamentos de outros mestres. Minha função é ajudar a mim mesmo, evidentemente, e a todos aqueles que estão vindo aí comigo, que estão aprendendo esse conhecimento. O jejum, por exemplo, ele é uma informação que vem da Yasmin. Né? Então, a Yasmin, ela é uma pessoa de extraordinária beleza lá dentro dela, uma capacidade fantástica. E ela trouxe esse ensinamento na década de 90, com o livro Viver de Luz. E nós pegamos essa informação, fomos lá, colocamos na prática. Lembra que eu falo o que é uma autorrealização? É colocar na prática. Eu vou lá e eu faço. Eu dou um jeito e eu faço. Então isso é a nossa autorrealização. É nós mesmos fazendo. Nesse momento, eu não vejo a terceirização do processo. A terceirização, assim, olha, alguém vai fazer por mim. Isso não funciona. Sou eu mesmo fazendo. Então eu vou lá, eu faço o jejum, eu mesmo faço a renúncia, eu invoco a Mãe Divina, eu peço a ajuda ali do Saint Germain fazendo a chama violeta. Então o ensinamento que eu trago para vocês é o ensinamento de vocês se tornarem autodidatas, de vocês se tornarem autotransformadores, de vocês seguirem pelo caminho que é o seu caminho, pela força do seu coração. Entendeu? Não é objetivo meu ou daquilo que eu ensino de criar algum tipo de estrutura religiosa ou filosófica, nada disso. A minha função é explícita, é ensinar o conhecimento para que cada ser humano se torne livre. E para ele ser livre, ele precisa ser livre de tudo que está aí no mundo. Inclusive das religiões, inclusive das filosofias, inclusive de toda essa coisa morta, tá? Morta e apodrecida que está no mundo. Todas essas estruturas que vocês estão vendo no mundo estão a serviço dos 3 traidores de Cristo, que eu falei no último domingo, todas. Tá? A vaidade está em tudo, como dizia Salomão, né? As pessoas não estão percebendo isso e ficam aprisionadas a determinadas instituições, a determinados conhecimentos retrógrados, a determinadas formas retrógradas de atuação. Agora é definitivo, pessoal. É você fazendo por você mesmo. Gilberto, mas eu tenho ajuda? Lógico que tem. Todos nós temos ajuda. O quanto eu já fui ajudado, vocês não têm nem noção. Eu até brinco assim que eu sou o sujeito mais pidoncho que existe no mundo. Porque eu já pedi ajuda para todos os mestres que você pode imaginar. Eu pedi ajuda, eu fui lá no Sol assim para pedir ajuda mesmo. Eu já fui em Mercúrio pedir ajuda, já fui em Vênus, já fui em Júpiter. O pessoal de Júpiter é bravo, viu? O pessoal de Júpiter são assim, foi difícil de eu entrar lá, eles não deram muita moral para mim, não. Mercúrio que foi engraçado, Mercúrio foi muito engraçado. Eu cheguei lá e eu queria pensar igual eu penso aqui no mundo, aqui, né? E daí, só que lá é diferente, porque é um único pensamento, o planeta inteiro escuta. Daí todo mundo ficava olhando assim para mim, quem que é esse cara, né? Porque ele está incomodando, né, com esse pensamento. Aí eu dei conta assim, falei, opa, eu preciso ficar com a mente serena, que aí me adaptei àquela condição, né, lá de Mercúrio. Nossa, e Vênus, então? Quando eu fui pedir ajuda para a deusa Vênus, né, para me reconciliar com o meu primeiro amor, porque isso é muito importante, a gente se reconciliar com o nosso primeiro amor. Nossa, ela me mostrou cada coisa que eu já fiz. Então, eu falei para vocês, esse não é o caminho de santo. Tá? Esse é um caminho de quem quer uma mudança radical, reconhece os seus erros e invoca a sua divindade interior e fala, ó, agora eu vou dar um jeito, eu vou fazer. O que tem para hoje? É jejum? Então tá bom, vou fazer. O que tem para hoje? É renúncia? Tá bom, vou fazer.
Ah, o que tem para hoje? É beber lá com a Letícia um copo de chá? Então tá bom, vamos fazer. É isso aí. Tá? É utilizar os instrumentos, é utilizar os recursos, é utilizar todas as ferramentas que estão à nossa disposição. Então, para concluir a ideia da renúncia, é isso. Tá? A renúncia é um instrumento de extrema precisão que vai com certeza eliminar aquele defeito, porque eu venho testando a renúncia há 20 anos e todas as vezes funcionou, e ensinei para muita gente e todas as vezes funcionou. Tá? Então é um recurso que você utiliza marcando o ponto fraco do defeito, que é por onde ele nasceu, ele vai ser eliminado. Invocando a Mãe Divina, que é o poder supremo que pode eliminá-lo, e trazendo a chama violeta para catalisar o processo. Tá? Renúncia pode ser usado como defesa? Pode. Então vejamos assim, vamos supor que vocês estão recebendo ataque de mago negro, que é o que eles fazem mesmo. Mago negro, eles atacam mesmo, eles fazem isso, é o serviço deles. Tá? Então, olha, eu não sei que elemento que é. Olha, existe alguma coisa no ar, existe alguma coisa que eu não estou dando conta. Eu posso me defender com a renúncia? Posso. Então eu posso fazer assim, ó. Eu renuncio toda energia estranha e corrompida alheia ao meu ser. Tá? Eu posso fazer isso. Então essa é uma defesa. Então a renúncia também pode ser usada como defesa. Em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, e repete 3 vezes, faz ela certinho, que aquela estrutura é uma estrutura matemática, nem menos nem mais, tá? Ela é uma estrutura vibracional para atingir aquele ponto que ela precisa atingir, faz a invocação da Mãe Divina e instala a chama violeta do mesmo jeitinho. Aí fala assim, Gilberto, nesse momento eu não eliminei nenhum defeito. De fato você não eliminou nenhum defeito, mas você eliminou um ataque de um mago negro, que pode acontecer com qualquer pessoa. A partir do momento que o sujeito entrou nesse caminho, ele pode receber ataque. Tá bom? Então, ontem mesmo uma pessoa me procurou perguntando sobre defesa. Né? E daí, se estiver me assistindo ou vai assistir depois desse vídeo, já pode utilizar esse recurso. A renúncia pode ser usada como defesa. Tá certo? Então, a renúncia ela é um instrumento que é um instrumento de eliminação de defeito e é um instrumento também de defesa. É muito importante a gente trabalhar com o 3. Né? Então, por isso que eu ensino, por exemplo, quando a pessoa está fazendo lá o exercício do perdão, eu ensino que a pessoa faça 3 vezes o exercício do perdão. Por quê? Qual que é a ideia? Que você reforça aquilo. Né? Olha, eu estou fazendo perdão, ele já é 3 vezes, mas eu reforço aquilo 3 vezes. Tá? Gilberto, eu poderia fazer 3 vezes a lei da renúncia? Pode também, certo? Você pode cumprir aquela lei da renúncia do jeitinho que está lá, né? Faça ela 3 vezes, do jeitinho que ela está escrito, faça a invocação da Mãe Divina, faça a chama violeta uns 15 minutos. Se você achou que não foi suficiente, que aquela coisa ainda está te incomodando, você faz de novo. E faz de novo. Então, isso você vai potencializar a lei da renúncia dentro de você. Na verdade, você pode fazer quantas vezes você quiser. Isso é só uma dica aqui. Eu, particularmente, quando eu recebi a informação da renúncia, eu fazia manhã, tarde e noite. Não tinha um limite, assim. Renúncia, estou seguindo aqui o meu cronograma, tá? Renúncia como defesa, a diferença do mago branco e mago negro, né? Ou tanto faz, aí para mulher também serve, né? Maga branca ou maga negra. Tá? Então, uma diferença básica, o mago branco não ataca ninguém. O mago negro sempre ataca alguém. Né? Então, essas são as características básicas, tá? O mago branco não aponta defeitos. Tá? Ele pode dar sugestões, ele pode dar orientações, ele pode falar como uma pessoa pode sair de uma determinada situação que envolva ali um defeito, um elemento denso, mas ele não põe o dedo da ferida. Então, não se comportem assim. Sugestão minha. Não se comportem pondo o dedo na ferida de alguém.
as pessoas não gostam que o ego delas seja mostrado. Cada um cuida do seu. Tá? Então, cada um cuida do seu. Se por acaso você sentir a necessidade de apontar o defeito de alguém, aponte o seu primeiro. Né? Aponte o seu. Olha para dentro de você e fala, nossa, olha como é que aquela pessoa é raivosa. Aí, nesse mesmo momento, você fala, putz, e eu? Né? Será que eu também sou raivoso? Olha como aquela pessoa é orgulhosa. Olha, mas e eu? Será que eu sou orgulhoso? Tá? Então, percam o hábito de apontar defeito dos outros. Isso é muito importante. Se você quiser apontar um defeito, aponte o seu. Aponte para você mesmo. E no momento que você apontar o seu próprio defeito, você já aproveita e renuncia a ele. Aí, ó. Olha que coisa boa. Já aproveita e já faz a renúncia e assim você vai se tornando um ser humano melhor. Esse é um ensinamento que, evidentemente, está vindo do meu coração, mas vocês já sabem que esse é o ensinamento do Cristo. É oferecer a outra face, não colocar lá, não mostrar, né, não apontar o cisco que está no olho do outro, né, e ver primeiro aí a tábua que está no seu olho, né, a trave, né, que ele fala assim, o pedaço de madeira que está dentro do nosso próprio olho. Então, o ensinamento do Cristo, ele segue esses princípios. Aqueles que quiserem seguir esse caminho, que é o caminho da ascensão, o caminho da iniciação, precisa necessariamente pegar a sua cruz e seguir. Pegar a sua cruz é isso. Olha, a minha cruz é também os meus defeitos que precisam ir lá para a cruz. Nós temos a seguinte opção: ou a gente crucifica o nosso defeito, ou a gente crucifica o nosso Cristo. Vocês é que escolhem. Toda vez que vocês valorizam o ego, valorizam o elemento denso, dão poder para ele, tá? Então o Cristo está indo para a cruz. Toda vez que vocês eliminam o ego, crucificam ele, então é o defeito que está indo para a cruz. É uma escolha diária, de momento a momento. Então a lei da renúncia, ela foi construída em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, porque é para que aconteça assim, ou seja, o nosso Cristo íntimo fazendo o trabalho dentro de nós. Então o Cristo nasce dentro de nós, se torna uma criança, um jovem, um adulto, e ele é sim o nosso Salvador, ele é que vai fazer todo um trabalho de autorresgate, ele que vai fazer todo, esse ele com E maiúsculo, né? Ele que vai fazer todo um trabalho de eliminação de defeitos. E quem somos nós? Quem é o Gilberto? O Gilberto é um instrumento dele. Tá? É um instrumento dessa divindade que eu sou. E quanto mais favorável o Gilberto estiver ao processo, melhor. Então vamos supor que o meu Cristo íntimo fale assim, Gilberto, agora você precisa fazer uma renúncia. Aí o Gilberto fala assim, não, não tô afim não. Acho que eu vou tomar uma cachaça, vou fumar uma maconha, entendeu? Ou vou assistir Netflix, não tô muito afim não. Vocês entenderam como é que é? Não tem nada contra o Netflix, tá? Porque eu também assisto. Mas a questão é escolha, o que eu quero dizer assim, escolha. Quem você vai escolher de momento a momento? Você vai escolher o seu Cristo íntimo e segui-lo, né? De mil que me busca, um me acha. De mil que me acha, um me segue. De mil que me segue, um é meu. Então, fazendo uma continha bem simples aí, uma matemática, dá 1000 vezes 1000 vezes 1000, dá o quê? 1 milhão, 1 bilhão. Então, ele já está falando que de cada 1 bilhão, um vai ser dele. Então, vamos estar no meio dessa turma aí. A gente achou? Achamos. Inclusive o jejum serve para achar. O jejum é um recurso muito interessante para você achar o seu Cristo íntimo. A pergunta é, depois que você fizer o seu jejum, você vai segui-lo? Já é outra conversa. Para seguir o seu Cristo íntimo, você vai precisar se inteirar desse ensinamento e colocar ele na prática. É renúncia o tempo todo, é perdão o tempo todo, é movimentação de energia o tempo todo, é transmutação o tempo todo, é reconhecer os gêneros,
Observe lá que existe uma lei hermética que foi escrita há mais de 5.000 anos que fala dos gêneros, o masculino e o feminino. O gênero está em tudo. O gênero está no humano e está no divino. Então, se nós não observarmos isso, nós estamos indo contra a lei. E ir contra a lei é péssimo negócio. Tá? Então, é necessário observar isso. Então, se por acaso o homem se relacionando com uma mulher, ótimo, ele está dentro da cumprindo a sua própria lei interna. Não estou aqui para julgar ou para criticar nada que está acontecendo no mundo, mas eu preciso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu sou, né? Então, se por acaso eu já escrevi essas leis há tanto tempo atrás, eu vou apenas recapitulá-las e divulgá-las aqui novamente. Tá? Então, é muito importante observar isso. A transmutação alquímica ela é feita com o homem e com a mulher. Tá? Homem e mulher, é isso aí. Tá? Isso é uma coisa que é cósmico também. Então, se existe um pai divino, existe uma mãe divina. E isso é um processo de transmutação. Tá? Isso, vocês podem pesquisar isso em qualquer época, em qualquer era. Existe um Zeus, existe uma Hera. Tá? É sempre assim. Tá? Existe um José, existe uma Maria. Então, isso é um ensinamento cósmico. Tá? A divindade ela se manifesta como masculino e feminino, e no mundo humano se manifesta como homem e como mulher. E a transmutação alquímica sexual é fruto disso. Tá? É claro que precisa se compreender todo o processo, mas é muito importante que se deixe registrado isso. Ok? Então, concluindo a questão da renúncia, que eu já estou concluindo a minha fala, vou começar a responder as perguntas. Renúncia serve para eliminação de defeito e renúncia serve para defesa. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o chat e ver como é que tá aí as perguntas. Gilberto, depois que eu fizer o jejum de 21 dias, se eu quiser refazer, é necessário ao menos 14 dias, 7 sem comer? Não, não há necessidade. Depois que você faz os 21 dias, você pode fazer apenas os 7 primeiros como recapitulação. E aí também tem um porquê, né? Eu vou fazer... eu fiz eu fiz os 21 dias, por que eu faria novamente o jejum de 7 dias? Porque eu quero produzir energia dentro de mim e transformar algo dentro de mim. Então, eu quero mudar de escala vibracional. Lembra daquela coisa da música? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e daí Dó de novo? Então, vamos supor que em algum momento da sua experiência, você queira fazer uma mudança no seu processo vibracional, e você pode fazer uma recapitulação de 7 dias. Por isso que eu coloquei lá essa modalidade lá no jejum que vai acontecer agora em 2022. Que tem muitas pessoas que já fizeram e querem fazer uma recapitulação. Eu, por exemplo, vou fazer uma recapitulação dos meus primeiros 7 dias com um objetivo muito preciso. Então a pessoa vai para o jejum com um objetivo muito preciso. E quando que eu posso fazer essa recapitulação? Depois de 3 meses. Então, eu fiz o jejum de 21 dias, eu aguardo 3 meses para aquela vibração ela poder se assentar na matéria. Ela não vem para a matéria assim de forma imediata, ela vai se materializando pouco a pouco. Então eu preciso aguardar no mínimo uns 3 meses para fazer um próximo jejum. Ele também não é obrigatório. Você fez o jejum dos 21 dias, você pode ir mantendo a sua frequência alta com as técnicas que eu ensino. Perdão, renúncia, chama violeta, decretos do eu sou, etc. Agora, supondo que num determinado momento do seu processo deu uma travada, você encontrou um elemento denso muito difícil, terrivelmente difícil, aí você me pergunta assim, Gilberto, o que eu faço para lidar com esse elemento? Bom, então aí você pode fazer uma recapitulação de 7 dias com o firme propósito de resgatar aquele filho pródigo seu lá, que é aquele defeito, de produzir uma eliminação radical daquele defeito, ou pelo menos minimizá-lo a ponto de que você consiga lidar com ele. Então eu posso continuar fazendo as práticas enquanto dirijo, lavo louça, no banho, etc.
Pode sim. Nós podemos fazer a prática do perdão, da renúncia, da chama violeta, do Ho Oponopono, a qualquer momento que a gente sentir necessário. Vamos supor que, vamos falar do Ho Oponopono, um ensinamento que vem aí do Havaí, daquela princesa havaiana, e que a gente sabe que tem a vibração de Vênus, e que é um ensinamento que, pelo menos na minha interpretação, eu associo a Sanat Kumara, um gênio, um mestre planetário que tem a vibração de Vênus, um venusiano. Que traz muito amor esse ensinamento. Vamos supor que você está no seu dia a dia, aí teve um problema lá com alguma pessoa, ou com o marido, ou com a mulher, ou com o filho, ou no trabalho, o chefe pisou no seu calo, te humilhou, ou fez qualquer coisa do tipo. Imediatamente você já começa o Ho Oponopono. Então, o sujeito está trabalhando, transmutando aquela energia. Este é o verdadeiro alquimista, ou a verdadeira alquimista, que vale tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o verdadeiro alquimista é aquele que muda a sua frequência instantaneamente. Não precisa esperar de noite, meditar, não. Já vou mudar já. Tá? Isso pode ser feito com a lei da renúncia, com o perdão, com o Ho Oponopono, ou qualquer instrumento que a gente ensina. Como funciona a transmutação sexual feminina? No homem é não derramar o sêmen. E na mulher? Também. Tanto o homem quanto a mulher também tem sêmen. Sêmen é uma substância que existe tanto no homem quanto na mulher. Na mulher é de uma forma diferente, mas ela existe também. E, no caso, a mulher também não derrama. Tá? No caso do homem, por exemplo, não chegar ao orgasmo é não ejaculação, não perder a sua energia. A mulher é a mesma coisa. Se aproxima muito, mas não perde, e no momento que está muito próximo, leva a sua energia para cima, produzindo uma transformação desses vapores. A parte líquida é reabsorvida pelo corpo. Muito importante se entender a questão fisiológica da coisa. Então, a parte líquida é reabsorvida pelo corpo e vai alimentar o corpo vital, e o corpo vital vai retroalimentar o corpo físico, trazendo saúde, trazendo bem-estar, trazendo uma série de benefícios para o corpo, trazendo regeneração celular. Então, tanto o homem quanto a mulher que transmuta as energias sexuais, são seres humanos mais assim, energizados, vamos pensar. É muito importante saber que o sêmen tem certas propriedades maravilhosas que mudam totalmente a estrutura do corpo. O corpo é reconstruído com essa energia. Então, o sêmen, quando ele não sai do corpo, tanto no homem quanto na mulher, ele reconstrói o corpo físico. Então, aí está o grande segredo, né, de nascer de novo. Então, quando Nicodemos perguntou para Jesus, mas como é que eu nasço de novo, né? Aí Jesus falou assim, olha, precisa de uma mulher, né? Isso lá para o Nicodemos, né? Aí ele falou, mas como assim, né? Eu vou entrar lá dentro da mulher, né? De novo? Aí Jesus falou, olha, precisa nascer da água e do espírito. Então, o que é a água? A água é o sêmen, tá? E o espírito, o que é? O sêmen transmutado. Então, quando o sêmen é transmutado, a gente nasce da água e do espírito. Observe, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que tem muitas dicas lá. Por exemplo, aquela samaritana que chegou para Jesus e perguntou, mestre, me ensina essa questão do nascer de novo, me ensina essa questão das águas da vida. Aí Jesus fala assim, vai lá, chama o seu marido que eu vou ensinar. Aí depois corta, né? Depois não tem mais sequência nessa fala de Jesus. Mas por quê, pessoal? Pensa bem, por que Jesus ia mandar chamar o marido dela? Não era só ensinar aquela mulher? Não, precisa do homem e da mulher. Transmutação química sexual precisa dos dois. E aonde Jesus aprendeu isso? Lá no Egito. E o Egito é uma escola hermética. Foi o Hermes que desenvolveu essa escola egípcia. Né? O Hermes é o mesmo Horus, né? O filho de Osíris e de Ísis. Então, a escola egípcia foi que deu essas informações
para Jesus e ele praticou. Jesus teve mulher, Jesus praticou intensamente a magia sexual com a mulher. Isso está no livro Mistérios Maiores do Mestre Samael. Ele conta isso em detalhes. É só vocês lerem o livro que vocês vão ver lá, tá bom? Seguindo aqui, ó. Gilberto, esse processo da renúncia que você está explicando está em algum arquivo que podemos receber para praticar? Opa, com certeza. Está disponível no meu site de forma totalmente gratuita, nos artigos que eu escrevi. Está disponível no livro que eu vendo a preço de custo aqui, pode pedir pela internet. Se for da região de Londrina, pode pedir aqui pelo mototáxi, eu mando entregar lá para vocês. Tá? O livro sempre é vendido a preço de custo, é um acordo, né, que a gente faz com a grande lei. Todo ensinamento que eu recebi e que é fruto do meu coração, eu certamente vou repassar de graça. Recebi pela graça divina e passo pela graça divina. Tá? Claro que o livro tem um custo porque a editora não trabalha de graça, né? Então a editora, como qualquer um de nós, precisa do seu ganha-pão. Mas o livro é vendido a preço de custo. O que eles me passam, eu passo para frente. Quem pede pelo correio tem a despesa da postagem, tem a despesa da caixinha e tal. Mas quem vai lá no Ayacer beber o chá lá com a gente, o livro é vendido a R$20 lá, um valor totalmente só para pagar o custo do papel. Tá? Sobre os defeitos que você fala, seriam as emoções negativas? Somente ou posso fazer a renúncia de doenças também, por exemplo? Excelente pergunta. Olha, a doença ela é consequência do defeito. Tá? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que pessoas têm pedra na vesícula, pedra nos rins, descalcificação óssea ou calcificação óssea. Aí você vai falar assim, Gilberto, mas que tipo de defeito produz isso? O orgulho. Tá? O orgulho, ele empedra o corpo. O orgulho, ele é tão denso, tão pesado, que ele vai empedrando o corpo, dá pedra no rim, pedra na vesícula, descalcifica o osso, calcifica o osso. Ele é um terror, assim. Por isso que eu ensino a morte do defeito, porque eu estou ensinando a cura. Né? Eliminar defeito é se curar. Né? Então, assim, no momento que você está renunciando ao defeito, você está eliminando a possibilidade dele destruir seus ossos, por exemplo. Dele criar uma pedra na sua vesícula, dele criar uma pedra nos rins, ou pior ainda, de enrijecer suas veias e suas artérias e ter um infarto futuro. O orgulho, ele impedra até o coração, é terrível. Um defeito, por exemplo, igual a ira, gente, ela é terrível. A ira, ela produz bloqueios nas veias e nas artérias, a ira, a raiva, o ódio, e isso danifica as veias, as artérias, o coração. Né? Por exemplo, pressão alta é uma característica, isso não é uma regra geral, mas isso é uma característica de quem tem muita raiva. Tá? Então, quando eu ensino a morte do defeito, a eliminação do defeito, eu estou ensinando a cura, que as pessoas se curem. Né? Eliminar defeito é saúde. Né? Eu tenho esse raio dentro de mim, né, que é o raio da cura, que é o raio branco, e também tem o raio verde, né, que trabalha com a cura. O raio verde, a gente recebe as informações de Rafael, um mestrão muito bonito. Assim. Eu o conheci pessoalmente, ele tem uma parte dele encarnada no mundo, uma pessoa extraordinária que também trabalha com a cura. Então, assim, eliminar defeito é se curar, tá? A pessoa eliminar problemas, tanto problemas presentes quanto futuros e quanto passados também. Porque no momento que você muda a sua estrutura celular, aquela célula não precisa mais produzir aquela negatividade. Então vamos supor que a pessoa tem uma raiva que está vindo lá desde da infância, porque o pai abandonou, a mãe abandonou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ela faz esse resgate, ela não vai ter mais isso dentro dela, e ela tem uma frustração, uma decepção, ela não vai ter mais isso dela, então no futuro aquilo não vai afetá-la negativamente. Seguindo aqui, ó. Tem diferença em termos de efetividade se eu faço a renúncia em voz alta ou apenas mentalmente? Opa, ótima pergunta. Gostei dessa, tá? Tem diferença.
No começo era o verbo, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi criado com ele. Lembra dessa passagem bíblica? Então faz muita diferença. Então qual é a recomendação que eu dou? Isso está no livro do Ser, que é essa, vou mostrar a capinha aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aí, né? Esse aqui está no livro do Ser que eu escrevi em 2007. Esse livro do Ser a gente fez pesquisa entre 2002 e 2007, então vamos considerar aí 4 anos de pesquisa para poder escrevê-lo. Ele é bem curtinho, bem pequenininho, tem umas 30 páginas, mas ele é bem consistente, tá? Essa leitura é uma leitura importante para vocês fazerem. É bem consistente porque tem muita pesquisa ali. Então, nesse livro, eu falo justamente isso, que é necessário falar. Então, a lei do perdão é falada, a lei da renúncia é falada, a chama violeta é falada, a invocação da Mãe Divina é falada. Aí fala assim, Gilberto, mas eu estou trabalhando, né? Tem uma pessoa do meu lado que não entende nada. Eu posso fazer mentalmente? Pode, tá? Não tem problema nenhum, porque naquele momento você vai usar esse recurso. Mas se você estiver sozinha no seu quarto, ou em meditação, ou foi lá na Letícia beber o chá, faça em voz alta. Não precisa ser voz muito alta. Faça falando ali naturalmente, de forma que o seu verbo passe a ser um agente criador. Posso trabalhar 2 efeitos por dia? Pode, quantos você quiser. Só que eu vou dar uma dica, tá? A questão de pegar mais defeitos num dia, eu vou usar uma metáfora aqui, né? Um exemplo. É mais ou menos como quando você quer entrar num galinheiro e pegar todas as galinhas ao mesmo tempo. É meio difícil fazer isso. Então é melhor você entrar num galinheiro e pega uma, aí coloca lá na gaiolinha, ou seja, elimina aquele defeito. Aí você percebeu que pode ser que ele não eliminou totalmente, mas ele ficou bem murchinho, ele está bem pequenininho. Aí você vai para outro, aí depois você vai para outro, tá? É assim. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. É lógico que é um exemplo bem radical, mas eu vou dar um exemplo para vocês em relação a um defeitão, assim, né? Que seria um gigante dentro de nós. Tem os pequenininhos, que são os soldadinhos. Depois tem aqueles que seriam tipo capitão. Depois tem aquele que é tipo general, tá? Depois tem aquilo que é tipo um gigante dentro de nós. Então, o que seria um defeito gigante dentro de nós? Seria, por exemplo, os 3 traidores de Cristo. Então, nós temos ali o defeito que é do desejo, né? O defeito que é o demônio da mente, e o defeito que é da má vontade. Tá? Só para vocês entenderem, um defeito desse porte, aí vou usar a expressão que é a expressão correta mesmo para esse sujeito. Um demônio desse porte, eu precisei 9 meses para eliminar. Todos os dias, fazendo as renúncias e suplicando para a Mãe Divina para que isso se eliminasse dentro de mim. Agora, se você tem um pequenininho, né, olha, eu tenho assim, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, uma inveja da vizinha, ou uma inveja do vizinho que comprou um carro novo. E você percebeu isso, mas ele não é muito grande, é uma coisa pequenininha. Então, de repente, você pode trabalhar uma semana com ele que ele já é eliminado. Se for um defeito pequenininho, trabalha com ele 3 dias, 5 dias, uma semana. E se ele for muito pequenininho, ele pode ser eliminado definitivamente. Agora, aqueles grandes, que são defeitos que a gente traz há muito tempo, até de outras vidas, por exemplo, a luxúria. A luxúria é a primeira a começar e é a última a terminar. Então, às vezes, vai 20 anos, né, de trabalho em relação a esse defeito. Não é uma coisa tão simples assim. Tá bom? Deixa eu ir para a próxima aqui. Opa, hoje vocês estão perguntando bastante, que legal. Percebo que cada elemento denso tem uma espécie de assinatura vibracional. Muito bem, Tiago, é isso mesmo, você está ficando esperto. Sendo assim, compreendendo ela e conseguindo acessá-la sem que ela esteja atuando, é possível utilizar a lei da renúncia para a eliminação? Por exemplo,
um elemento denso atuou. Percebo, reconheço, faço a marcação com o triângulo, parcialmente entregue para eliminação. Certamente, pode sim. Tá? Você pode... no momento que você percebeu a assinatura vibracional do defeito, você já pode renunciá-lo. Né? E pode fazer a invocação da Mãe Divina, e pode fazer a chama violeta, e pode pedir a compreensão tudo ao mesmo tempo. Não há necessidade de você... o ser que você é, entendam isso, o ser que você é ilimitado. Não faz diferença presente, passado e futuro, não faz diferença. Isso tudo são processos mentais, né, que determinam o antes, o durante e o depois. Se vocês quiserem, pode fazer tudo ao mesmo tempo. Até agora há pouco eu achei muito interessante, antes da gente começar a fala, né, eu conversando com o Diego e falando do jejum, né? E daí o Diego falou assim, vai dar tudo certo. Aí eu brinquei com ele, já deu. Né? E ele deu risada, porque é assim. Nos planos superiores, o jejum já aconteceu. Né? E se a gente tem a capacidade de acessar esses planos superiores, a gente vai ver a gente lá, todo já limpinho, todo feliz da vida, recebendo os nossos títulos, porque tem títulos internos também. A gente recebe uma série de coisas bem bonitas internamente quando a gente produz alguma coisa tão importante assim aqui no mundo. Vamos lá, próxima. É possível quando se elimina um defeito ou chefão, os outros irem perdendo força? Opa, excelente pergunta, gostei dessa aí. Muito boa pergunta, muito boa. E é verdade isso aí mesmo, tá? Quando a gente elimina um general, os soldadinhos caem todos. E aí você consegue pegar o pacote também dos soldadinhos e queimar tudo de uma vez. É claro que vai depender da sua energia, então volto a reforçar a questão da transmutação alquímica sexual. Quem tem energia, de repente, pode pegar um pacote. Olha, eu tenho um elemento aqui, que é o elemento do orgulho. E ele é um general, ó. Ele está querendo fazer e acontecer. Aí eu vou direto nele, vou direto como se diz, né? Direto no pescoço dele. E peço para a Mãe Divina eliminá-lo. E ele tem uma série de soldadinhos em volta dele ali que ele utilizava para nos manipular. Aí no momento que o grandão cai, você já pede para a Mãe Divina para todos os outros entrarem no pacote e decreta a chama violeta até a sua intuição falar, tá bom, queimou todo mundo. Tá? Então, ótima pergunta, muito boa mesmo. É assim mesmo. Tá? Nós estamos concluindo aqui a nossa reunião, a nossa conversa. Eu deixo mais 5 minutinhos aí para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá? E depois nós vamos concluindo. O nosso combinado é 2 horas. Tem o cronograma certinho lá no site, vocês podem verificar, já coloca na agenda a nossa próxima conversa, se eu não me engano, daqui 15 dias. Nós vamos falar sobre a lei do perdão e como que a gente pode utilizar, de onde que ela veio, para que ela serve, e mais alguns detalhes também, porque eu coloco o tema, mas a gente acaba se aprofundando em outras coisas. Né? Deixa eu só ver, chegou mais uma perguntinha aqui. Uma vez você disse que é possível trocar a última parte da renúncia, parte em que se deve falar, eu sou a chama violeta. Por misericórdia, sabendo que a divindade elimina o defeito. Poderia falar... claro, lógico. Então é assim, ó. Teve uma vez que eu estava ensinando lá na chácara da Letícia sobre a morte do defeito. Tá? Então, nós podemos utilizar, mas aquilo é mais uma técnica, mais uma tecnologia que fica à nossa disposição. Então, nós podemos utilizar essa forma. Existem muitas formas de morrer. A lei da renúncia é uma das, tá bom? Ela não é a única. É muito importante que se diga isso, tá? A lei da renúncia é uma das formas. Se a pessoa encontrar uma forma particular de morrer em si mesmo, ela pode depois divulgar isso para o mundo. Né? Olha, eu encontrei essa forma aqui particular de morrer, deu certo para mim, eu divulgo para o meu semelhante, sem problema nenhum.
Então, a lei da renúncia é uma técnica muito válida, ela é realmente válida e pode ser usada por qualquer pessoa. É como eu falei para vocês, ela tem 20 anos de testes funcionando. Então, como é que a gente faz na ciência? A ciência nos diz que a repetição de um processo, a partir do momento que muitas pessoas podem repeti-lo e podem alcançar os mesmos resultados, ele é um processo válido, não é assim? Então, a ciência diz isso para nós. Então, vamos pensar assim, a água ferve a 100 graus lá na beira da praia, quer dizer, na impressão com uma atmosfera. Então, se uma outra pessoa, se um outro cientista, né, for lá, colocar água para ferver, colocar o termômetro e ver que ela ferveu a 100 graus, olha que legal, deu certo. O que aquele sujeito falou é verdade. Né? Então, foi o que o Celsius falou, né? Foi por isso que vem de graus Celsius, né? Então o Celsius falou isso e outros comprovaram. Então, eu aqui no meu papel de cientista estou falando para vocês, olha, eu encontrei uma técnica, uma tecnologia, que é a lei da renúncia, e ela funciona. Cabe a você testá-la, testa e vê se ela funciona, tá bom? Isso é ciência. Por isso que eu digo que esse conhecimento, ele é científico. Porém, não é uma ciência baseada apenas no mundo material. É uma ciência baseada em outras dimensões da natureza. Na dimensão material e também nas outras dimensões. Eu defendo essa ideia... Vou tomar água aqui. Eu defendo essa ideia no livro, né? Uma mensagem cósmica. Eu defendo a ideia que a ciência precisa passar para um outro estágio, para um outro nível, para uma outra dimensão de compreensão, que é a dimensão da espiritualidade científica. Tá? Então, no caso eu, Gilberto, sou um divulgador da espiritualidade científica. Precisa ser espiritualidade e precisa ser científica, ou seja, precisa de comprovações. Então, a lei da renúncia precisa de comprovações de vocês. Vocês são, ao mesmo tempo, o experimentador e a experiência. Façam as comprovações por vocês mesmos. Tá? Ok. Falando então do processo. O processo é assim. Você entrega o defeito para a Mãe Divina, né, fazendo a renúncia. Depois você se ajoelha, inclina o seu pescoço, no sentido de que vai cortar o pescoço, né? E é um corte real, ele acontece mesmo, a gente sente até uma dorzinha assim no pescoço depois. E naquele momento que a gente entrega o defeito para a Mãe Divina, essa é uma técnica que está numa das sessões instrutivas. Vocês podem pegar lá no meu site, é tudo gratuito, vocês podem dar uma olhadinha lá nas sessões instrutivas, que é a morte, né? A maneira como eu ensino a pessoa a morrer em si mesma. Aí na sequência, que a pessoa está de joelhos e com o pescoço inclinado, ela fala a palavra misericórdia 3 vezes. A palavra misericórdia 3 vezes vai trazer imediatamente a chama violeta da mesma forma que traz com o decreto do Saint Germain. Então esse é um ensinamento, é uma novidade, vamos pensar assim, né? É um ensinamento que a pessoa pode fazer dessa forma. Então a chama violeta ela vem formando uma espada cósmica e corta o nosso pescoço. E, na verdade, evidentemente, não corta o nosso pescoço físico, mas corta o pescoço daquele defeito que nós estamos entregando. Tá bom? Então, esse é um recurso, tá? Respondendo aí a pergunta. Vamos para a próxima. Gilberto, quando teremos um próximo jejum? Bom, pessoal, primeiro eu preciso fazer esse, o que já não é uma coisa simples, né? Depois a gente pensa no próximo. Vamos lá. Sabendo que para se eliminar defeito efetivamente nos 49 níveis é preciso ir ao corpo causal, porém se uma pessoa não consegue ir de forma astral e sabendo que tudo é recorrência, usando a autoobservação em todas as circunstâncias da vida, é possível acessar esse nível causal e compreender o defeito para eliminá-lo? Tiago, aí você se limitou, meu cara, porque o corpo causal é você mesmo. Né? O corpo causal está aí no seu chakra cardíaco. Então, como é que você não vai acessar? É seu mesmo. Né? Eu preciso sair em astral consciente para ir lá no corpo astral. É nada. Faz o decreto da chama trina, pronto, você já está lá.
tá? Ou você já está aqui. Que diferença faz, né? Tá lá ou tá aqui? É tudo a gente mesmo. Tá bom? Então, eu sou a chamatrina. Ponto, estou no corpo causal. Viu como que é simples? Não complica, tá? O ego gosta de complicação. Muito bem, pessoal. Ó, o nosso tempo se esgotou. Vocês viram como que o trabalho é simples? Vou reforçar essa questão que eu falei para vocês. O ego gosta de complicações. O ego gosta de rituais. Tá? E se o ritual não demorar 3 dias, para ele não está satisfeito. Entendeu? Então, assim, o ego é cheio das estruturas, dos rituais. Tá? E vocês podem ver que eu ensino a simplicidade. Tá? O quanto mais simples, melhor. Vocês podem ver que o PDF das instrutivas, ele tem 2 folhinhas só. Olha, faça isso. É só isso. Tá? Por que o jejum precisa de 7 dias ou 21 que seja? Bom, porque é um ensinamento que vem lá da Yasmorim, que vem de uma hierarquia solar e que é para ser feito desse jeito. Então, eu, Gilberto, não questiono aquele ensinamento. Eu faço do jeito que foi me ensinado. Tá bom? Mas não questionar não quer dizer não saber o que ele significa. Eu sei exatamente o que ele significa. E é muito importante que vocês saibam também o que ele significa. Tá? Então, ó, jejum precisa de 7 dias sem comer e sem beber? Precisa. Precisa do alinhamento no 4º dia? Precisa. Precisa dos mais 14 de líquido? Precisa. Não é para tomar caldinho de legumes nesses 14 dias? Não é. É para tomar suco de frutas. Tá? E por quê? Porque é limpeza do corpo. Aí se eu tomar caldinho de suco, de legume e tal, vai entrar o sal. Não é para entrar o sal. Então, todas essas coisas precisam estar muito claras. E como eu falei para vocês, o ego gosta de atrapalhar o processo. Então, pessoas, por exemplo, que fizeram o jejum e entraram assim nessa questão do caldinho de legumes depois, já não fizeram do jeito que era para ser. Então, quem estiver lá comigo nesse processo, em janeiro, vai receber todas as informações certinho do jeito que é para ser. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, daí eu já vou concluir, tá? Ó, o pessoal já está agradecendo, então vou agradecer também. Gente, muito obrigado por vocês participarem do curso. Tá? Estou muito feliz, assim, me sinto muito bem, muito satisfeito de poder colaborar, contribuir com os ensinamentos para vocês. E dá uma olhadinha lá no cronograma, tem um próximo domingo aí que tem mais. Já pode preparar suas perguntas. E grato mesmo. Um excelente domingo para vocês. Até a próxima, tá bom?